para vocês de como vocês estarem resolvendo as questões dentro da empresa e para a gente continuar com as nossas operações de transporte em dia e atendendo. Lembrando que esse momento o nosso setor é de extrema importância, né, para a gente manter as cidades abastecidas, e foi considerado assim nos decretos que foram publicados que o setor de transporte é uma atividade essencial. Então, nesse sentido, que a gente vem aqui prestar esclarecimentos e informações para todos vocês. Primeiro eu vou me apresentar rapidamente. Meu nome é Ana Carolina Feira Jarruge, eu estou hoje presidente executiva do CETCESP, né? E aqui nós vamos fazer uma live hoje com o nosso assessor jurídico, Dr. Adalto, que vou apresentar certinho para vocês daqui a pouco. E a gente vai comentar alguns recadinhos aqui enquanto a gente aguarda o pessoal entrar na live para a gente começar o nosso bate-papo, tá bom? O CETCESP vem acompanhando com muita atenção, 24 horas por dia, toda a nossa equipe de comunicação, nosso presidente Taiguara, todos nós estamos muito engajados no acompanhamento de todas as notícias para medidas de combate e prevenção ao novo coronavírus, né, a essa situação caótica. E a gente está acompanhando, e aqui vocês podem confiar nos nossos canais de comunicação. A gente tem um grupo de WhatsApp também exclusivo para isso, que vocês podem estar acessando e acompanhar todas as informações para que vocês possam realizar as atividades de vocês com segurança e com tranquilidade, na medida do que for possível, obviamente. Dizer aqui também que estamos aqui numa interlocução direta com o governo do estado de São Paulo, né, tanto com o governador como o secretário de Transportes, e o nosso presidente Taiguara também está muito envolvido nisso para conseguir algumas medidas que possam ajudar a aliviar o caixa das empresas e para garantir a circulação e o funcionamento das empresas de transportes. Lembrando que hoje não temos nenhuma regra, nenhuma norma vigente que proíba a nossa atividade, que foi considerada essencial nesse momento dessa crise para garantir o abastecimento das cidades. Vamos deixar aqui um link nos comentários da live para que vocês entrem no nosso grupo de informações também. Vocês podem acessar e acompanhar a gente diariamente. Enaltecer aqui, primeiramente, o trabalho de todas as transportadoras, dos empresários que estão nesse momento garantindo o abastecimento e a circulação dos veículos. E falar também que vocês podem, por favor, como a gente tem qualquer problema que vocês tiverem com relação às suas atividades. Reportem que nessa interlocução que estamos tendo junto ao governo do estado, notadamente o secretário de Transportes, a gente está passando qualquer situação que possa impedir que a nossa atividade seja realizada a contento nesse momento. Então, sendo fundamental, o governo está bem atento a isso e tem nos ouvido a todas as situações de exceções que têm sido reportadas para nós. Então, continuem, por favor, que estamos aqui para ajudar todos vocês. Enaltecer aqui também o trabalho de todos os caminhoneiros autônomos, né, que são grandes parceiros das transportadoras nesse momento. A gente também tem recebido muitas informações dele e a gente também tem reportado essas situações. Então, também parabéns pelo trabalho e pela continuidade da operação de transporte que vocês também estão desempenhando nesse momento. E lembrar também que todos os profissionais, né, que lidam nesse dia a dia, que estão aí com os veículos nas ruas, que é a nossa preocupação, e todos os empresários, todas as empresas estão recebendo todas as informações no sentido de manter as condições de higiene, no sentido de para que eles sejam precavidos, tomem atitudes com relação à higiene, asseio da sua cabine do veículo, para que você não cumprimente as pessoas onde você vai fazer entrega, sua coleta, para que cumprimente de longe, para que entregue os documentos também numa distância adequada, para que limpe sempre o seu volante, limpe as mãos, lave as mãos, faça suas refeições e sempre no lugar adequado, evite aglomerações. Realmente é um momento da gente ter bastante consciência para a gente evitar essa proliferação desse vírus. Então, há que se ter necessidade de tomar essas medidas preventivas. Então, a gente pede encarecidamente para que as empresas e principalmente os motoristas que estão na rua, para que tomem essas medidas para a gente ajudar no controle desse vírus, né? O governo também andou anunciando algumas medidas de flexibilização para as empresas tomarem, mas hoje a gente vai aqui, vocês
manchetes diziam, olha, agora estados, municípios vão poder restringir caminhão, vão poder restringir um monte de coisa. Na realidade, pessoal, o que o ministro do Supremo Tribunal Federal fez foi disciplinar as matérias concorrentes, legislar sobre saúde, sobre transporte. É matéria concorrente, está lá no artigo 24 da Constituição Federal. Então, na verdade, no que pese o respeito que merecem as manchetes da televisão, dos jornais, as opiniões dos jornalistas, na realidade, como disse a doutora Ana, há leis que disciplinam esse assunto. Tem a Lei Federal, a Lei 13.979/2020, o Decreto 10.282/2020, que colocou a atividade de transporte de cargas como uma atividade essencial, né? Isso não impede dos estados e municípios também legislarem sobre o assunto, mas, por exemplo, no estado de São Paulo, o governador Dória já também disciplinou de que se trata de uma atividade essencial. E nós temos observado em alguns outros municípios que alguns prefeitos têm legislado sobre o assunto, mas, por exemplo, em Extrema, né? Ontem saiu um decreto de lá dizendo que a prefeitura iria fazer uma barreira sanitária, o que é legal fazer, não há nenhum impedimento, o que não pode impedir a circulação, e nem era isso que o decreto dizia. Claro, vamos ver o desdobramento, mas a priori é importante registrar que não há nenhum impedimento ou qualquer norma que impeça o tráfego de caminhões no Brasil, inclusive aqui em São Paulo, né? Muita gente vem aqui para a nossa cidade, você tem lá a zona máxima de restrição à circulação, que proíbe a entrada de caminhões a um raio de 100 km. Você tem também as zonas estruturais de restrição à circulação, a chamada ZERC, e também as vias restritas, que realmente proíbem a entrada de caminhão, a não ser do VUC, e exige um cadastramento para entrar nessa área. Tem uma portaria, a portaria número 80 da Secretaria Municipal de Transporte, que liberou os caminhões, por exemplo, transporte de medicamentos, transporte de materiais imunológicos, vacinas, kits de sorologia, transporte de água potável, bebidas e alimentos in natura, processados, industrializados, entre outras formas, transporte de produtos de higiene, pessoal, doméstico, tem mais um pouquinho doméstico, transporte de combustíveis, transporte para distribuição de gás, transporte de alimentos para animais, transporte de bens e materiais necessários para o abastecimento de hospitais, clínicas, laboratórios, centros médicos, transporte de bens necessários para o abastecimento de hipermercados, supermercados, mercados, feiras livres, açougues, peixarias, hortifrutigranjeiros, quitandas e centros de abastecimento de alimentos, lojas de conveniência, padarias, restaurante, lanchonete e o próprio VUC, que já está liberado para rodar nessas regiões. Só destacando que pode entrar caminhão nesse período, nessa fase de coronavírus, mas esses veículos têm que ser cadastrados junto ao sistema unificado chamado SUAE para poder rodar na cidade. Então, em conclusão, pessoal, o que o ministro do Supremo fez foi dizer as competências que cada ente, município, estado e União podem legislar, deixando claro que não está revogada a norma federal que coloca a atividade como atividade essencial ao abastecimento urbano e, inclusive, os municípios, os estados estão seguindo nessa linha. É importante deixar como orientação, o Brasil tem mais de 5.600 municípios, se o prefeito, a prefeita da sua cidade tomar alguma atitude nessa linha, é importante procurar o sindicato da sua região ou procurar o Poder Judiciário para verificar, porque não pode limitar o tráfego do caminhão. O que não significa não poder fazer inspeção sanitária, verificação de documentos e etc. O outro assunto que vem preocupando também o setor de transporte é a questão do CIOT, né, que é um assunto bastante, que se falou bastante nesse final e começo de ano. No dia 19 de dezembro, a NTT soltou a resolução 5862, logo depois veio aquela portaria número 19, também da NTT, ampliando o alcance do CIOT. O CIOT é o Código Identificador da Operação de Transporte, que passou a abranger
todos os contratos de transporte. Antes era restrito à contratação de TAC e TAC agregado, e ele passou a abranger todas as operações, desde que houvesse um contrato. O embarcador contratando uma transportadora ou a transportadora subcontratando o transporte. Nesses casos, que são contratos de transportes, nasce a obrigação de ter o CIOT. Entretanto, até por estar numa fase de adaptação, ele foi prorrogado a sua vigência para o dia 16 de março agora, mas não houve tempo das IPFs, que são as instituições de pagamento eletrônico de frete, se adaptarem, porque é elas que fornecem o CIOT. Foi prorrogado por dia 15 de abril, e agora saiu uma resolução, a resolução 5876, que prorrogou sine die, ou seja, sem data, a implantação do CIOT. Na realidade, essa suspensão que não tem data, né, será durante o período em que nós estivermos passando por essa fase delicada que o planeta está passando, e o Brasil em especial. Voltando a isso, eu acredito que a NTT vai voltar a se manifestar sobre o assunto. Mas é importante alertar, desde 27 de abril de 2011, que existe o CIOT. O CIOT antigo, aquele CIOT em que você contrata o motorista autônomo ou o TAC agregado, continua valendo, tá certo? Você tem que obter esse CIOT. Não é que surgiu agora para o embarcador que desde 27 de abril de 2011 contrata motorista autônomo ou contrata TAC agregado, né? Ou seja, o que é o TAC agregado? Todo mundo sabe. Empresário com até 3 caminhões cadastrados na NTT tem que obter o CIOT. Essa prática continua. Né? E a forma de pagamento é aquela clássica, ou em depósito bancário na conta dos mesmos, ou escolhendo umas empresas de PEF. Não confundir uma coisa com a outra. Né? O pagamento, a empresa tem a opção, o CIOT é obrigatório. O que deixou, o que está suspenso é aqueles outros contratos. Né? Quer dizer, havia uma ampliação das regras do CIOT. Essa sim está suspensa, ainda não tem data programada para isso. Acreditamos que logo após passar essa onda do coronavírus, a NTT volte a se manifestar sobre isso. Outro fato interessante é que o RNTRC, os registros nacionais de transporte que fosse vencer entre o 1º de março agora de 2020 a 30 de 6 de 2020, também tiveram sua validade prorrogada até 31 de 7 de 2020. Então, a empresa não precisa se preocupar se o seu RNTRC está vencendo nesse período. A empresa tem até o dia, a empresa ou o autônomo, né, tem até o dia 31 de 7 de 2020 para fazer aí a sua atualização, a renovação do seu registro. Isso, repito, se não tiver nenhuma novidade até lá. Também no transporte internacional de carga, a NTT, na mesma resolução 5876, ela também suspendeu a exigência do certificado de inspeção técnica veicular, né, também na mesma data, até o dia 31 de 7 de 2020, para quem está tirando a licença original, a outorga, para operar como transportador internacional de cargas. Essas são as novidades aí no campo do CIOT e no campo da renovação do RNTRC. O outro assunto que a nossa presidente abordou foi a questão dos contratos de transporte. Né? Embora haja aí uma prática comum do contrato ser verbal, mas há uma gama razoável de empresários que tem um contrato formal, um contrato por escrito com o seu cliente. Né? E uma das preocupações que advém, que é natural nesse tipo de relação, é que geralmente você tem lá um contrato formal que tem uma cláusula penal. Né? Comum, é regra realmente, e boa regra, você ter uma cláusula penal, uma cláusula que o descumprimento do contrato, né, por culpa, né, ou por dolo, evidentemente nasce a obrigação, o direito do credor de exigir essa cláusula penal. Né? Claro que o que norteia as relações contratuais é o princípio da boa-fé, o princípio da probidade, ou seja, da honestidade, da boa-fé. E, logicamente, o descumprimento por culpa, ainda que não haja uma fé, né, nasce para o credor o direito de cobrar a cláusula contratual. Só que a própria norma, né, que disciplina esse assunto no Código Civil, lá no seu artigo 408,
ele fala, claro, da culpa. E nós estamos numa situação, né, salvo o melhor juízo, que não há que se falar de culpa no momento em que se adentrou as relações contratuais um problema de saúde pública, né? Um problema que não é vontade de nenhuma das partes ganham com esta situação. E o Código Civil brasileiro, pessoal, essas são regras gerais, né? Quer dizer, são regras que jogam luz sobre a relação contratual, ainda que verbal, né? Ela orienta o seguinte, olha, não há que se cobrar penalidades, né? Cobrar multas em face de uma situação que não foi gerada por culpa de quem teria que adimplir, por quem teria que cumprir essa relação contratual. E tem 2 artigos do Código Civil, um da regra geral e o outro que é específico do contrato de transporte, que em outras palavras mais simples, que poderá as partes procurarem e se adequarem à nova realidade. É o que diz o artigo 408 do Código Civil, modificando a situação que foi feito o contrato, ou ainda que ela seja temporária, e eu acho que esse é o melhor caminho, deverá as partes se adequarem à nova realidade. Ou, já no artigo 753, que é o artigo que fala do contrato de transporte em si, ele dá algumas regras que eu acho que é importante que vocês sigam. Primeiro, notificar o prestador de serviço da dificuldade de entregar a mercadoria. Você pegou a mercadoria no remetente, foi entregar no destinatário, deram férias coletivas. Ninguém informou, ninguém sabia, né? Evidentemente, isso traz algum ônus. Primeiro, da guarda da mercadoria, que a empresa pode cobrar, é considerado um depósito, né? E ela não deixou de cumprir a obrigação, porque na realidade é um fato que efetivamente não foi culpa dela, porque a empresa entrou de férias por conta do coronavírus, né? No nosso modesto entendimento, desde que notificado o remetente e o tomador de serviço, desde que deixado claro que a obrigação foi cumprida e ela só não foi concluída por culpa de uma situação que independeu da vontade dele, a questão do frete é devida. Há gasto, há envolvimento nessa situação. Lembrando sempre que diz o artigo 408, realmente também para o embarcador, também para o seu cliente, há um fato novo, né? Por isso que eu acho muito... O 753 é para a preservação de direitos. Acho que tem que notificar, tem que informar, porque é regra específica do contrato de transporte. Porém, né, todo juiz, se fosse julgar essa situação, iria buscar a adequação que pede, que é o princípio da adequação, que está no artigo 408. Mudou os fatores. Quando foi feito o contrato, a realidade é uma. Hoje, né, de um mês para cá, em especial no Brasil, a realidade é outra. A guarda da mercadoria, pessoal, gera ao transportador o direito de cobrar, né? É tido como contrato de depósito, Ana. Isso está lá no parágrafo 4º do artigo 753 do Código Civil, né? É outra questão, se caso não der para voltar com a mercadoria, a guarda dela, nesse tempo de coronavírus, já era assim antes, mais do que nunca nasce esse direito. Mas a grande questão que eu sei que deve estar, principalmente meus colegas, as minhas colegas que são advogadas, mas, Adalto, não seria o caso de força maior? Não seria um caso fortuito, né? Porque, na realidade, como você já mencionou aí, é uma situação externa que adentrou nos contratos e que ninguém tem culpa. Realmente, o Instituto da Força Maior em caso fortuito, que é um instituto polêmico, também previsto lá no artigo 393 do Código Civil, ele trata daquela situação imprevisível e irresistível. Eu tenho um doutrinador no direito civil que eu gosto muito, o Silvio de Salvo Venosa. Ele tem uma obra muito boa, Código Civil Interpretado, e também, até para prestigiar a nossa casa, a nossa querida NTC, a NTC fez um grande evento sobre esse assunto em 2009, eu, lá em casa pesquisando, a pedido da minha presidente aqui, falei, puxa, o que tem de responsabilidade aqui no transporte? Achei uma palestra que o ministro do STJ, o doutor Paulo Furtado, né, quando ele conceituava, olha, força maior, situação inevitável e irresistível. Ele comentava, evento da natureza, caso fortuito, imprevisível e inevitável, né, que vai na mesma linha do Venosa na obra. Eu peguei um autor mais novo, né, até para poder verificar essa situação. Eu gosto do Venosa que ele fala o seguinte, o fato é, tanto numa situação quanto em outra situação é irresistível.
Se acontecer, quer dizer, ou a força da natureza, ou uma situação que haja previsibilidade, mas ela é irresistível, você não tem como resistir, nasce o dever de tirar a culpa do agente. Só tem um problema. No artigo 393 ele fala o seguinte, que a força maior e o caso fortuito tira a responsabilidade do devedor, salvo se não houver uma condição, um contrato, dizendo que mesmo que ocorra a força maior ou o fato fortuito, a empresa vai assumir a culpa. Então, na realidade, tem que tomar esse cuidado. Aqui, pessoal, me olha sempre com desconfiança, que eu advogo para a transportadora. Eu entendo que não se aplica o 393 nos contratos de transporte. O caso fortuito e o força maior que se aplica ao contrato de transporte é o que está no marco regulatório do transporte rodoviário de carga. O pessoal pensa que vai surgir, não, ele já existe, desde janeiro de 2007, que é a Lei 11.442/2007. Lá no seu artigo 12, no inciso 5, ela fala que é uma excludente de responsabilidade do transportador as situações de força maior ou caso fortuito. E ela não coloca a pré-condição. Em matéria de interpretação jurídica, pessoal, eu sei que tem muitos colegas aqui, eu estou, na realidade, falando com as pessoas que não são do âmbito do direito, o especial se sobrepõe à regra geral. O 393 é a regra geral, aqui é especial. Então, eu entendo que se for partir para discutir uma questão relacionada a força, caso fortuito ou força maior, se aplicaria e tiraria qualquer culpa em matéria contratual, ainda que verbal, com relação ao transportador. Porém, eu vou concluir essa parte como eu comecei. Eu acho que é mais adequado a procura do cliente, porque ele também está com dificuldade. Isso tem previsão no Código Civil, lá no artigo 408. Só não deixe de cumprir sua obrigação. Qual é? E aí é perigoso você não fazer, é notificar o seu cliente por e-mail ou por outra forma. Use sempre alguém do comercial, porque advogado geralmente é meio durão, e só informando, né, Aninha, que aconteceu tal fato, até para você se preservar de direito, porque amanhã, não estou dizendo que vai agir com má fé, mas você não me notificou, você não me informou, e o artigo 753 exige que se tenha esse tipo de postura. Caminhando aqui para a parte final, deixa eu tomar uma aguinha. Também vou falar um pouco sobre tributos. A gente tem recebido vários empresários, Adalto, como é que fica a questão tributária? Posso deixar de pagar? Hoje, pessoal, me preparando aqui para esse encontro, um monte de gente, hoje veio o ICMS aqui no São Paulo, posso deixar de pagar? Adalto, não posso. Bem, primeira coisa que é importante dizer é o seguinte, para ter suspensão do pagamento de imposto ou de tributo, seja ele qual for, tem que ter uma norma, né? Seja uma medida provisória, seja um decreto, né? Que permita que efetivamente as empresas não recolham o ICMS de hoje, no dia 20 foi os tributos federais, né? PIS, COFINS e assim por diante, e essa norma não existe. Com exceção, eu vou falar daqui a pouco do pessoal que está no Simples Nacional, essa norma efetivamente ela não existe. E temos um problema, né? Quer dizer, um problema clássico do nosso setor, talvez não seja só do setor de transporte rodoviário de cargas, que basicamente os tributos, o frete, eles são pagos com 60 a 90 dias. Há uma prática aqui na atividade que o empresário já vem enrolando, ele paga o tributo de hoje, não com dinheiro que entrou no seu caixa, mas com dinheiro que entrou anteriormente, com o seu capital de giro, quando às vezes não está no banco. Gente, com a queda da receita, com a queda do faturamento, por isso que a gente tem que conversar com o pessoal, não tem como muitas vezes fazer frente a isso, né? Quer dizer, essa é uma situação, ainda que se diga, mas Adalto, o tributo ele acompanha o faturamento, se o faturamento caiu, também cai o imposto, porque ele é calculado, bom, queira sim, queira não, repetimos, o empresário ele paga o imposto de hoje com a receita que ele está recebendo de 60 dias atrás. O que o Estado pode fazer, né? A gente tem conversado muito aqui internamente. Uma delas seria, por exemplo, suspender os tributos. Ele poderia, os tributos que vão vencer agora em abril, maio e junho, suspender esses impostos, né? Quando a situação voltar, torcendo que em 3 meses a gente esteja melhor do que está hoje, ele pode depois dar um parcelamento sem multa e sem juros por uma situação de força maior. Isso está na capacidade legislativa dos poderes constituídos.
Até porque quando se decreta o estado de emergência, abre para o governante, nesse período excepcional, dele tomar medidas para a preservação da saúde, para a preservação do bem-estar do povo. Outra questão que me perguntaram muito, Adalto, eu estou já pagando parcelamento, eu estou no refis. Gente, não dá para suspender, enquanto não tiver não. Também há uma das ideias é de que se o governo puder jogar essas prestações, suspender 3, 4 meses e jogar para o final, seria uma medida interessante e inteligente. Até porque o parcelamento, né, já é tributo atrasado e pago e já parcelado. Né? E outra, o que vence agora no mês de março, Adalto, não vou pagar o ICMS hoje, não vou... é referente a fevereiro. Então, não tinha decreto de emergência em fevereiro. Então, se puder honrar os compromissos, que eu sei que não está fácil para ninguém, do mês de março, seria interessante. Porque, com certeza, nos próximos dias deve sair alguma orientação nesse sentido. O próprio Dória, numa entrevista que ele deu ontem, uma repórter perguntou para ele sobre essa questão dos tributos, da parte fiscal. Ele disse que teria uma reunião hoje com o presidente Bolsonaro e que dessa reunião poderia sair alguma orientação. Todo mundo já sabe pela imprensa que a reunião foi um fiasco, né? Então não vamos ter muita esperança aí. Por um outro lado, nada impede tanto do presidente da República como do governador tomar uma medida nesse sentido, até porque o Estado de São Paulo deixou de pagar mais de 1 bilhão e pouco para o Estado, então tem dinheiro no caixa, e manter a saúde das empresas é manter emprego, é manter salário, é manter a economia funcionando. E nesse sentido, pessoal, o Comitê Gestor do Simples Nacional, ele fez exatamente isso que eu estou comentando. Eu não gostei muito do jeito que ele fez, mas pelo menos um sinal do que poderá vir do governo federal. Não estou dizendo que virá, mas pelo menos há uma consciência no Ministério da Economia que prorrogar o pagamento do tributo é uma saída interessante. Todo mundo sabe que os optantes do Simples Nacional são aquelas empresas que têm faturamento de 4 milhões e 800 mês e pagam 8 tributos condensados, né, numa única guia. O que fez lá o Comitê Gestor do Simples Nacional? Ele baixou uma resolução jogando os tributos que vão vencer agora, março, abril e maio, para outubro, novembro e dezembro. Né? Então, uma alternativa que já está valendo, tá certo? Então, os tributos agora de março, abril, maio e junho, lembrando sempre, pessoal, que às vezes a gente fala março, então já é o de março. Não, março que vai pagar no dia 20 de abril, abril que vai pagar no dia 20 de maio, e o de maio que vai pagar no 20 de junho. Esses ficaram para outubro, novembro e dezembro. Só que tem um detalhe, pessoal, ainda bem que eu li, porque eu ia passar batido. Falei, deixa eu dar uma olhadinha, porque a gente fica sempre aquele meio confiante, já li. Aí falei, devagar, lá a norma, não está incluso o ISS, não está incluso o ICMS. Mas como assim, Adalto? Você não falou que é tudo condensado? É, pessoal, mas o ICMS e o ISS são tributos à parte, ele vai no Simples Nacional. É importante conversar com o seu contador, né? Que, evidentemente, mesmo nesses meses, você vai jogar a parte federal para frente. A parte estadual e municipal, a Aninha vai ter que recolher a parte. Então, é uma informação importante. Converse com o seu contador, a questão de guia. Oxalá a gente consiga que também o município, o Estado, siga essa orientação para não dificultar mais ainda a vida das empresas, tá certo? Era isso que eu tinha para falar daquilo que nós comentamos, que eram os temas que nós estamos recebendo de perguntas, né? E aí me colocar à disposição de perguntas, enfim, para sanar dúvidas. Vamos fazer um comentário enquanto a doutora está bebendo um pouquinho de água, né? Bom, pessoal, vocês viram aqui como é importante, né, a situação de vocês formalizarem a questão de contrato de transporte. Nós fizemos aqui recentemente um evento sobre o CIOT para todos, fizemos 3 eventos aqui com mais de 600 pessoas participando, e no período da tarde a gente fez uma oficina exatamente falando sobre isso, né? E acho que foi na questão até do frete, da conferência de frete. E nós falamos exatamente da importância de se ter, de se registrar, de se formalizar o contrato de transporte. E num momento como esse, né, doutora Adalto, a gente vê como é importante você ter isso formalizado.
Muito embora às vezes você não tenha com algum cliente e o contrato não exige isso, que você tenha, por exemplo, exclusividade, que você tenha uma garantia de, por exemplo, retirar determinado volume de carga, determinada quantidade de veículos por dia em determinada localidade, o contrato não exige isso, mas é importante que você tenha, com quem você tem uma frequência de relação comercial, você tenha um contrato formalizado, porque justamente nesses momentos que a gente vai se socorrer das coisas que estão nele determinadas. Uma situação também que a gente sempre pede para vocês tomarem cuidado. Procurem para fazer esses instrumentos, pessoal, advogado especializado no segmento de transporte de carga, porque isso faz muita diferença, né? Não desmerecendo nossos colegas, né, Adalto? Mas é importante porque tem questões específicas do nosso segmento que são de extrema necessidade de constarem nesses instrumentos. Então procure um profissional da área ou mesmo a sua entidade de classe na qual você é vinculado para te ajudar, para te dar todo o apoio e suporte, como você tem aqui no CEDCESP. E lembrando também aqui nossos seguidores que estão aqui nos acompanhando, agradecendo novamente a quem entrou agora há pouco. Lembrando que durante esses dias, em solidariedade ao momento que todos nós estamos vivendo, o CEDCESP abriu suas portas para atender não só os associados, mas também os transportadores não associados dentro da nossa base territorial, que corresponde a 50 municípios da Grande São Paulo, o qual vocês podem conferir lá no nosso portal. Então, até 30 de abril, nós vamos estar atendendo a todos e levando em consideração esse momento. Então, vocês podem contar com o CEDCESP nesse momento de aflição que estamos vivendo. Até aqui me ocorreu um caso, viu, Adalto? Já vou começando até, antes de fazer as perguntas que vieram, fazer até um comentário também, uma pergunta para você, uma coisa que me ocorreu. Quando você falou que, no caso, você coleta uma mercadoria, né, e você não consegue entregá-la e você vai ter, né, quem tem essa possibilidade, de deixá-la em depósito, nem que seja num pequeno armazém. Isso, lógico, o ideal que estivesse no contrato, estivesse previsto isso, porque gera o direito de você cobrar a armazenagem, né? Gera o direito de você cobrar a armazenagem. Obviamente que tem que seguir as orientações do Dr. Adalto, você notificar e, obviamente, talvez você também não consiga cobrar o valor de mercado, tem que ser um valor negociado. Então, realmente, como quem vai receber a carga, como quem vai pagar o frete. Então, é o momento realmente de dar as mãos e solucionar juntos, né? Não adianta querer resolver sozinho, levar tudo às últimas consequências, que não é o momento, não é para isso. E num caso especificamente desse, Adalto, concluindo, em que ele vai ter que deixar por uns dias, não sabemos quanto, até o caso onde o local de entrega vai ser aberto, que ele vai ter que cobrar uma armazenagem. Por exemplo, se é uma transportadora que ela não tem um contrato de seguro para depósito, ela teria, por exemplo, que adequar o seu seguro para depósito? Perfeito, Ana. Realmente vai ter que fazer esse seguro, porque se acontecer alguma coisa com a carga, e a própria lei lá no artigo 753 fala que o perecimento da carga, o que acontecer com ela, corre por conta do transportador. Então essa preocupação é corretíssima de ter um seguro específico para isso. Então vai ter que ajustar também com o seu corretor a sua pólice. Então é preciso tomar muito cuidado nesse momento. Se acontecer algum sinistro dentro e você não tem a cobertura de armazenagem, normalmente muitas empresas só têm a cobertura em trânsito, né, não tem a cobertura em depósito, você tem que avaliar a sua situação com o corretor também. Aqui vamos fazer uma primeira pergunta da Cíntia Rosolém, que tem muito nesse sentido de sinistro. O CIOT será exigência em caso de sinistro? Queria agradecer a pergunta. Não, o CIOT não tem relacionamento com a parte securitária. O CIOT é um código identificador da operação de transporte que está vinculado ao pagamento do frete. O foco dele é regrar e acompanhar e fiscalizar o pagamento de frete. O sinistro, ele está vinculado à carga, ao dano à carga, ao tombamento, alguma coisa que valha nesse sentido. Aí outros aspectos que levam em consideração. O CIOT é uma questão específica entre a NTT e é o papel dela de fiscalização com relação a pagamento de frete. Legal. A Alessandra Alves aqui, nossa seguidora, está perguntando. Por conta do cenário atual, entendi que o CIOT para todos foi suspenso. É isso mesmo? Sim, diante do cenário atual, né, está suspenso com relação àquela situação em que a resolução 5862 ela amplia o leque da CIOT. Agora, se a sua transportadora contratar motorista autônomo, que a gente chama de TAC, ou contratar TAC agregado, transportador com até 3 caminhões cadastrados na NTT, continua tendo que obter o CIOT,
Não é por hoje, é desde 2011 que é assim. O embarcador, que é a indústria, o varejo, contratante do transporte, né, é obrigado a gerar o CIOT? A pergunta do Jefferson. O embarcador também, desde abril de 2011, quando ele contrata diretamente o motorista autônomo, que muita gente pensa que quem contrata motorista autônomo é só transportadora, não é verdade. Tem muitos embarcadores que contratam diretamente o motorista autônomo. Tem muitos embarcadores que contratam ataque agregado, que é aquele caminhão, aquele empresário com até 3 caminhões cadastrados na NTT. Se esse embarcador está fazendo esse tipo de contrato, ele tem que ter o CIOT. Nada mudou na vida dele. Mas para a questão do embarcador contratar o transportador, nesse momento está suspensa, né? Se ele contratar transportador com mais de 3 caminhões, está suspenso. Essa é uma das novidades do CIOT. Quer dizer, quando é que o embarcador teria que se preocupar com o CIOT? Já tinha que se preocupar quando contratava diretamente motorista autônomo ou transportador com até 3 caminhões. Então isso manteve. O que ampliou para o embarcador, que mesmo que o transportador tenha mais de 3 caminhões, ele tinha também que obter o CIOT. Esta regra, em que pesa as polêmicas, a questão de passar isso para o transportador, isso tudo está suspenso, o que é bom, né? Porque pacifica, dá um tempo maior para entender o que está acontecendo, né? E não tem data prevista para isso. Eu até acredito que quando passar essa onda do coronavírus, aí eu acho que vai ter uma nova norma e aí nós vamos ver como é que vai ficar daí para frente. Então é bom, gente, que a gente está falando, é uma suspensão temporária do CIOT para todos. Então não é bom vocês largarem o assunto, é bom se preocuparem, se preparando, usar esse tempo também para se preparar, né, Adão? Porque a qualquer momento depois dessa situação ela pode ser exigida novamente. O Vitor aqui fez uma pergunta para nós. Se o STF julgar o piso mínimo de frete inconstitucional, será o fim do CIOT para todos? Não necessariamente. Isso é uma pergunta também interessante, porque na realidade, quando é que surgiu o CIOT? No final dos anos 2000, o governo lançou um programa chamado Pro Caminhoneiro. Na realidade, ela incentivou a compra de caminhões e se reparou na época que havia uma grande informalidade para poder financiar esses veículos. E aí, naquele período, foi aprovada uma lei que alterou um artigo do marco regulatório do CETSESP, para o artigo 5º, dizendo o seguinte, quem contrata motorista autônomo ou empresas com até 3 caminhões, o pagamento do frete tem que ser ou em conta bancária deles ou através de uma das empresas cadastradas na NTT. A NTT, para controlar esses pagamentos, criou a figura do CIOT. Né? Esta lei não tem nada, ela continua em vigor, né? Enquanto ela existe. Por que eu estou falando o seguinte? Olha, gente, essa ampliação do CIOT, da resolução 5862, essa está suspensa. Agora, aquela, né, referente ao pagamento desses fretes, vão continuar. Então, se amanhã o Supremo, dia 27 de abril, agora tem uma reunião, por isso eu imagino a pergunta da amiga, se porventura ficar o Fux julgar lá, o Supremo disser que é inconstitucional, né, beleza, a ampliação eu acho que vai cair por terra, porque não faz sentido querer controlar. Mas não está em discussão o artigo 5º-A da Lei 11.442. Então, vai continuar o CIOT nessa situação menor. Aquilo que já vinha acontecendo, tá certo? Agora, se ele julgar que é constitucional, o que eu particularmente não acredito, aí sim eu acho que dá força ao CIOT como está suspenso agora, mas esse referente à resolução 5862. Aqui tem uma pergunta, acho que é dicas, transporte e logística. Com essa situação geral, como fica o novo CIOT? É o que o doutor Adalto falou, mas pode reforçar, Adalto, para responder a nossa seguidora. Sendo didático, para quem contratar motorista autônomo ou empresa com até 3 caminhões, continua tendo que obter o CIOT. Fora dessas duas situações, está suspenso. Se você não se encaixa nessas duas situações, fique despreocupado por hora, pelo menos durante o período que tiver a coronavírus. Vamos lá, vou responder uma pergunta aqui do Carlos Alberto Mazon, nosso seguidor aqui. Tá? Boa tarde, doutora Adalto. Disse que existe um cadastro que os transportadores de medicamentos podem realizar para ser isento de restrição de circulação de trânsito em São Paulo, capital. Poderia explicar melhor qual seria esse cadastro e como a gente pode fazer?
Então, o que eu disse, como é que ele chama? Carlos Alberto. Carlos, o que eu disse foi o seguinte, existe aqui na cidade de São Paulo, eu achei legal trazer isso aqui, porque hoje de manhã a imprensa estava falando, agora as cidades vão poder proibir caminhão, e ao contrário do que está acontecendo. Só que em épocas normais, as prefeituras dos anos 90 se criou uma zona máxima de restrição, que não pode entrar caminhão, que é o centro de São Paulo, num raio de 100 quilômetros. Além delas, tem algumas vias estruturais que o caminhão não entra, né? Só entra o VUC, que é o veículo urbano de carga. Saiu uma portaria que para o período em que tiver a coronavírus, eu li vários aqui, mas com medicamento, transporte de medicamento, material imunológico, vacina, transporte de água, etc. e tal, vai poder entrar caminhão em período integral. Não estou falando de VUC, o VUC já podia. Em período integral, lógico, tem que ver lá o tamanho do caminhão, etc. e tal. Só que não é, eu posso chegar com o caminhão, não. A própria portaria, a portaria 80, ela fala, e aí o amigo pode entrar no site da Secretaria Municipal de Transporte aqui de São Paulo, ele diz o seguinte, eu estou lendo aqui como está lá. O caminhão tem que estar cadastrado no Sistema Unificado de Autorizações Especiais, chamado SUAE. Então entra no site, verifica essa questão desse sistema de cadastramento, cadastra o seu caminhão. Claro que é para um período específico. E se o amigo for ler aqui quais são os produtos, é para evitar o desabastecimento dessa região. Não é qualquer produto que vai entrar lá. Então, mas está o medicamento. Bom, queria agradecer aqui a participação do Rebuse, do Rio de Janeiro, né, que é vice-presidente da NTC Logística, e hoje ele está como presidente da seção de cargas da Confederação Nacional do Transporte. Então, amigo Rebuse, obrigado por estar nos assistindo, é uma grande honra tê-lo aqui conosco. Agora, queria até agradecer, a gente aqui tem feito um grande esforço entre as entidades, aqui, o CETCESP, a Federação do Estado de São Paulo e a NTC Logística, de estar passando o máximo de informações para vocês. Então, eu queria enaltecer aqui essa parceria, agradecer aos presidentes Carlos Canzan da Federação e ao presidente Francisco Peluso da NTC Logística, que inclusive nos cedeu aqui para participar. Vou convidar ela para vir aqui agora com a gente, a assessora jurídica da NTC, a Gildete. Doutora Gildete, por favor. Obrigada. Ela vai participar aqui com a gente para ajudar o Adalto também a responder as perguntas dos nossos seguidores. Bom, bem lembrado, fazer um cumprimento bem adequado. Venham mais para cá um pouquinho, senão ela não vai aparecer. Isso. Agora? Pode ficar aqui, ó. Isso. Vamos lá, a próxima pergunta aqui que está no nosso internauta aqui. O embarcador, do Fernando eu já pus... É do Fernando agora, né? Fernando Machado. O embarcador terá que obter o CIOT quando ele embarca a carga fracionada por transportadora com mais de 3 caminhões? Hoje eu fui questionado sobre isso. Quer que eu responda? Isso, né? Para ela, professor. Tá bom, obrigada. Pessoal, boa tarde. Obrigada pela oportunidade aqui. Bom, sobre o CIOT, a gente tem acompanhado esse assunto há bastante tempo. E é o seguinte, quando o embarcador, existe uma regra na portaria 19, já mencionada pela doutora Adalto, que diz o seguinte, que quando você faz transporte de carga fracionada, ou seja, aquela que não se enquadra no conceito de carga-lotação, prevista na resolução 5867, que cuida do piso mínimo, diz o seguinte, que você estão postergados o envio das informações para a geração do CIOT. Então, a portaria não vem assim dizendo, dispensa-se a emissão do CIOT. Mas pelo fato de postergar o envio de informações básicas para a geração do CIOT, na prática a gente entende que para a carga fracionada, esse CIOT está postergado sem tempo para poder, não tem um prazo, a postergação não tem um prazo definido de quando vão começar a exigir. Então, na prática, não... Na prática não vai ter CIOT para uma carga fracionada, é isso. Entendi. Outra pergunta aqui do Paulo Sérgio Simone Gouveia. Quanto tempo um transportador pode permanecer com a carga não entregue no seu armazém? Adalto, a gente comentou isso. Olha, uma boa pergunta. Não tem prazo. Se o amigo for pegar a lei de armazenagem, ela dá um prazo de 6 meses. Só que nós, no caso do transporte, não é uma armazenagem clássica. O próprio Código Civil interpreta isso como um depósito, né? Então, não existe prazo. Claro, é importante você notificar o cliente, é importante você dizer que a carga está lá. Você poderá
dependendo da situação, consulte o advogado da sua empresa, pedir a venda dessa mercadoria para se ressarcir. Pô, já está parado há muito tempo aqui, o próprio Código Civil permite que você venda essa mercadoria desde que autorizado judicialmente. Só para complementar, na Lei 11.442 também define aquele prazo de 30 dias para você notificar e também, se não estiver disposta em contrato, um prazo maior, né? Verdade. Também prevê isso. Pessoal, vocês estão vendo a importância, né, esse momento que eu reforço aqui para vocês prestarem atenção, quanto é importante nós estarmos por dentro e alinhados com a legislação específica do nosso segmento. Então, vocês têm que estar atentos a isso. A gente reforça aqui nas nossas entidades de classe, a gente está sempre à disposição para ajudar nesse sentido. Então, isso é muito importante para o transportador, não só no momento como esse, mas é importante você estar atento à legislação aplicável ao seu negócio. Tudo que se pode e o que não pode, porque depois, né, do que acontece alguma coisa, depois que a conta pode vir, que tem um processo judicial, aí às vezes pode ficar tarde e a conta acaba sendo um pouco salgada, né? Outra pergunta aqui do André Nedef. Os segmentos essenciais para o segmento do transportador, de infraestrutura, que ele quis dizer, como borracharia, oficina, reformadores de pneus, na visão de vocês, né, do Dr. Adalto, ele cita aqui especificamente, estão liberados para trabalhar nesse período sem sofrer sanções em seus municípios? Olha, esse é um ponto polêmico. Hoje de manhã eu recebo uma transportadora, me ligou, Adalto, eu estou com 2 motoristas aqui, um de 68 anos e um de 60. O que eu faço? Eu falei, querida, manda para casa. Essa é a recomendação que o Ministério da Saúde está fazendo, o próprio Estado, né? A própria Organização Mundial de Saúde. Adalto, eles não querem, eles querem trabalhar. O problema é que não tem uma sanção específica. A lei fala efetivamente, olha, tem que recomendar. O que eu disse para ela? Pega um termo de responsabilidade, enfim, para se isentar, porque se acontecer um acidente com ele, se ele pegar essa doença, a mãe pega um advogado, por isso que a doutora Ana está alertando, pode dizer, fui obrigado a trabalhar. O correto, desculpa ser chato, o momento pede para ser chato, pelo menos nesse período aí até 7 de abril, que eles fiquem em casa. Nos demais casos que foi mencionado na pergunta, também é a mesma situação. Se forem pessoas que estão numa situação de risco, aqui mesmo no CETSESP, né, a gente, todo mundo que está acima de 60 tem que estar trabalhando em home office. É a mesma situação. Do contrário, não. Aquilo que o ministro Bandetta tem falado, que eu gosto muito, chama-se sensatez. Né? Quer dizer, verifique direitinho, lógico que essas pessoas são importantes para o dia a dia da empresa, então verificar com álcool gel, se tiver que comprar alguma medida para medir febre, se a pessoa está com coriza, se a pessoa está com tosse, se a pessoa está com falta de ar, manda para casa. Né? É essa a recomendação, não tem uma regra específica. Agora, lembrando sempre que se acontecer alguma coisa, o empregador é o responsável pela segurança e a saúde do empregado. Então poderá ter problema futuro lá na frente. Na dúvida, pede para ficar em casa. E lembrando que a gente tem visto em todas as coletivas e também em todos os grupos de trabalho, em comitê, que tanto eu como o nosso presidente Taiguara tem participado, que no sentido dessas secretarias de transporte, que elas estão todas alinhadas junto com o governo federal, nesse sentido, eles têm essa consciência dessa necessidade de que toda essa infraestrutura que depende para os caminhões estarem rodando e circulando nas rodovias, são essenciais estarem abertas. Por isso que a gente pede para vocês, né, que estão nos seguindo, nos reportem essas situações, porque através desses comitês a gente vai passar essas informações e eles vão ter atuação nesse sentido. Olha, senhor borracheiro da rodovia tal, é só passar especificamente os quilômetros e casos pontuais, tem que passar a informação de uma forma concreta, né? No quilômetro tal, o restaurante do posto do quilômetro tal da rodovia tal, nós vamos passar para eles, porque a ordem é para estarem abertos sim, para darem suporte ao transporte. Com relação especificamente, vamos falar de um restaurante de via de estrada. A recomendação é o quê? Para que eles não deixem aberto, por exemplo, o salão do restaurante, que ali pode se aglomerar pessoas. Mas eles podem estar abertos para fazerem as alimentações e o motorista deve sim se precaver. Entrar lá, pegar a refeição e, por exemplo, ir até a sua cabine ou a sua boleia, como a maioria deles falam, para fazer sua refeição. Então, esse suporte sim, também está sendo considerado por todas as frentes do governo como serviços essenciais. E a gente está aqui para ajudar vocês, se tiverem qualquer necessidade nesse sentido, por favor, nos procure.
Outra pergunta aqui do Joelson. Não, no Joelson, na realidade, estava falando com outro internauta. Desculpa. Fernando, para armazenagem de cargas, as transportadoras precisam ter KNAI de armazéns gerais e emissão de warrant? Sim, é um título executivo, warrant, sim, é importante ter. Na realidade, quando o Código Civil ele fala dessa situação que você vai entregar e não consegue, ele permite que você deixe na empresa, aí não precisa abrir um armazém, e vai entrar como se fosse um depósito, mas aquela situação é específica. Agora, se você pretende realmente armazenar, guardar mercadoria, você tem que fazer alteração no seu contrato e, evidentemente, poderá emitir esse título também. Alguma recomendação nisso, Juliette? Recebeu um elogio aqui, doutora Juliette, abrilhantando nossa live. Obrigada. Legal, Obrigada, Débora. Obrigada pelo seu elogio. O Vitor, tem previsão para que o envio do CIOT seja realizado pelo transportador ou embarcador direto para a NTT sem a necessidade de um intermediário, doutora Juliette? Bom, aquele prazo previsto de 240 dias continua lá na resolução, né? Então, seria mais ou menos meados de setembro. A gente pretende que isso seja antecipado, mas pelo visto vai ser até atrasado. Então, previsão legal tem até meados de setembro, 240 dias lá. Mas a previsão, assim, que ele está dizendo, da gente enviar o CIOT direto então, da NTT sem o intermediário. Isso, porque é o seguinte, a NTT deu um prazo de 240 dias para que as empresas se adequassem seus sistemas para fazer diretamente com a NTT sem usar IPF. E esse prazo continua lá, por enquanto, 240 dias. Então, temos que aguardar, pessoal, Sim. não tem jeito. O Ézio, no caso de entrega fracionada por veículo agregado, com acerto de pagamento por quinzena, pode ser gerado um CIOT para quinzena? Na verdade é o seguinte, isso aí já existe, o Claudio documentou desde 2011, o CIOT viagem tipo TAC agregado. O que acontece? Hoje você consegue gerar o CIOT, porque assim, o pagamento, a forma de pagamento, se é a pagar, se é CIF, se é FOB, não tem nenhuma interferência em relação ao CIOT. Então imagina só que você faz o pagamento do seu TAC agregado por período, você vai gerar um CIOT, 10, 15, até 30 dias, e naquele CIOT, quando você abre, você coloca informações mínimas. Ao final daquele período, você retoma aquele CIOT, providencia as informações, e aí você continua usando aquele mesmo CIOT por todas as viagens que ele realizar. Então, essa previsão já existe, e ela foi recepcionada pela portaria 19 da NTT. Okay. O Rafael Melo Araújo, aqui, outra perguntinha. Como um transportador que não emite CIOT pode ser autuado? Como a NTT fiscaliza e pune operações de transporte sem CIOT? Através do MDFE. E hoje toda empresa de transporte de cargas, rodoviário, seja carga intermunicipal ou interestadual, tem que emitir o manifesto de documentos fiscais, que é através dele que a NTT consegue receber as informações e realizar as fiscalizações de forma eletrônica. Então, o que vai acontecer? Hoje, você pode muito bem gerar o CIOT no campo, gerar o MDFE, no campo do CIOT, você vai lá e teria que colocar o número do CIOT. Você não coloca lá 000, 999, enfim, uma sequência de números. Como esse documento é um documento sob gestão da Cefaz, a Cefaz vai validar, porque tem um número e ela vai validar. Só que para a NTT, e ela vai fazer a fiscalização de forma assíncrona, ou seja, depois, então ela vai conseguir verificar que naquele documento emitido, mesmo que eletronicamente, ela vai ter acesso ao XML, que é o formato de leitura que ela recebe, e ela vai verificar que ali não tem o número do CIOT. E você poderá, dentro do prazo de até 5 anos, estar recebendo uma notificação da NTT pelo descumprimento da geração do CIOT. Só um detalhe. Esse é o problema, né? O amigo pode pensar, mas eu faço transporte de carga lotação aqui no estado de São Paulo e não preciso emitir um manifesto, mas você tem que colocar então no CTE, no conhecimento de transporte. A resolução 4799 da NTT deixa claro, quando não for o manifesto, o documento que acobertar o transporte. Deixa eu só complementar aqui, Adalto. Hoje já existe uma regulamentação, os ajustes lá da Cefaz definem que tanto o transporte de carga fracionada quanto a lotação deve emitir o CIOT, inclusive o interestadual e o intermunicipal. Então, deve emitir o MDFE. Então, quem hoje não emite o MDFE?
é o transporte intermunicipal, aliás, municipal. Esse não vai emitir um manifesto e, portanto, não vai ter como indicar para a NTT o CIOT. Agora, quem emite transporte interestadual e intermunicipal, lotação, fracionado, estão obrigados a emitir MDFE e, consequentemente, o CIOT. Dê uma olhadinha, gente, na portaria CAT 102 para pegar essa informação. Só para, beleza, a doutora Valdete tomou, mas aqui no estado de São Paulo é a portaria CAT 102/13. Só para ratificar a informação dela. Eu acho que no âmbito federal é o ajuste 5 ou 9. Depois a gente pode passar para o pessoal, para quem tiver do nosso presidente aqui, Taiguarelô, que está nos prestigiando também, está lembrando. Pessoal, não se esqueçam da taxa de permanência, que é uma generalidade que está na planilha do NTC, né, Judete? Sim, está na planilha referencial da NTC. Só que a gente tem acompanhado nos CONETs que a gente tem feito aí, o Lauro, do DECOP, feito algumas pesquisas e muitas dessas taxas não são cobradas, né? Exatamente. Então, a gente não sabe qual o percentual das que não são. Então, muito bem lembrado pelo presidente Taiguara. Agora é o momento de você rever realmente aquilo tudo que você está fazendo, que em tese não é a essência do transportador, e começar a colocar isso no papel, né? A Jaque Almeida aqui. Na prática, se hoje a minha empresa for fiscalizada e não conseguir